Ark é apenas um gamer solitário e bem comum, com absolutamente nenhuma vida social, que passava o dia inteiro trancado no porão da mãe, só upando XP. Mas um dia, as coisas tomam um rumo totalmente inesperado quando ele, do nada, surge no mundo do jogo que ele tanto jogava. Este mundo é cheio de seres mágicos, criaturas e feitiços ridículos de todo tipo, então Ark pensa que o melhor seria ficar na dele por um tempo e não chamar muita atenção para si. Mas isso definitivamente não vai acontecer, porque ele surgiu como um cavaleiro gigante com uma cabeça de esqueleto enorme. Essa foi a última skin que ele escolheu antes de vir parar aqui, então acho que ele vai ter que se virar com ela. Felizmente, o universo decidiu dar uma folga a ele, e o fez surgir com habilidades e armas de rank S. Então, naturalmente, ele as testa transformando algumas árvores inocentes em queijo picado. Depois de se acostumar com seu equipamento super poderoso, ele vai para a vila mais próxima, onde logo se distrai com toda a carne deliciosa exposta. Ele está muito sem grana para comprar qualquer coisa, então decide que o melhor jeito de ganhar dinheiro rápido é virar um mercenário. A caminho da guilda, ele acidentalmente escuta uma conversa entre um homem e uma mulher encapuzada. Quando a mulher bufa e se vira para ir embora, o homem resmunga uma maldição sobre os elfos, o que imediatamente atrai a atenção de Ark para as orelhas da mulher. Ark não consegue conter sua empolgação ao descobrir que elfos existem neste mundo de fantasia. Depois disso, ele entra na guilda e imediatamente se torna o centro das atenções de todos. Todos o encaram, supondo que ele seja algum cavaleiro lendário de um exército real. Mas se eles soubessem a verdade, Ark encontra a recepcionista e pede para se registrar como mercenário. A recepcionista pensa que ele está brincando. Afinal, por que diabos alguém que parece um cavaleiro imperial de alta patente se contentaria com o trabalho humilde de um mercenário? Ark aprofunda a voz e tenta soar o mais sério e profissional possível, explicando que foi forçado a aceitar trabalho mercenário devido a um problema pessoal. A recepcionista imediatamente tira suas próprias conclusões, imaginando Ark como um trágico ex-cavaleiro que foi expulso do exército e agora está lutando para pagar as contas médicas de seu filho doente. Ele concorda em deixar Ark virar mercenário, mas diz que há um requisito primeiro. Ele deve completar uma tarefa preliminar, derrubar alguns monstros, feras e bandidos e trazê-los de volta como prova de que é capaz para o trabalho. Ark fica empolgado, pois isso finalmente lhe dá a desculpa perfeita para lutar contra monstros de verdade. Ele sai da guilda e imediatamente segue para a floresta, onde derrota rápida e facilmente um punhado de monstros. É tão fácil que mal conta como um aquecimento. Então, um orc feio salta do nada e tenta atacar, mas Ark usa seu golpe de Wyvern para derrubá-lo em tempo recorde. Com o orc adicionado à sua crescente coleção de provas, ele agora tem monstros e uma fera. Tudo o que ele precisa agora são bandidos. E o universo parece ainda estar do seu lado, porque ele logo avista alguns bandidos atacando um grupo de mercenários de baixo nível. Depois que os bandidos os eliminam, o líder nota uma jovem e sua criada encolhidas contra uma árvore. A julgar pela expressão repugnante em seu rosto, Ark já sabe exatamente o que ele está planejando fazer. Ark hesita por um momento. Esta seria a primeira vez que ele mataria humanos de verdade em vez de monstros, mas a situação com as garotas piora a cada segundo. Bem antes que o líder pudesse tocar nela, Ark aparece atrás dele e usa um único golpe para transformar o líder e seus capangas em carne moída. A moça o olha com admiração, porque ela literalmente acabou de testemunhar seu cavaleiro de armadura brilhante surgir do nada. Os bandidos restantes veem seu chefe ser desfeito em pedaços e imediatamente tentam fugir. Mas Ark usa o golpe de Wyvern novamente e os elimina todos com um único golpe limpo. Após seu momento de herói, Ark se aproxima das duas garotas e pergunta se estão bem. Ela responde que estão bem. Ela apresenta a garota loira como Lauren, enquanto ela mesma é Rita, a criada de Lauren. Ark diz para elas não se preocuparem com nada e casualmente as instrui a vestir algumas roupas antes de se virar para ir embora. Isso lhe dá a oportunidade perfeita para saquear os pertences dos bandidos. Ele vai até as bolsas deles e recolhe bastante dinheiro, o suficiente para cobrir o que precisa. As garotas voltam até ele com suas roupas novas e o agradecem novamente por salvá-las. Ark diz que não há problema algum, embora na verdade ele esteja mais empolgado com a carne deliciosa que vai devorar quando voltar para a cidade. Como sinal de gratidão, as garotas lhe oferecem uma carona de volta à cidade em seus cavalos. Eles começam a viagem de volta, mas Ark rapidamente percebe que Lauren o está encarando sem parar durante todo o trajeto. Isso o deixa tímido, e o cavaleiro esqueleto gigante realmente começa a corar. Assim que chegam à cidade, Ark volta para a guilda com todas as provas dos monstros e bandidos que derrotou. A recepcionista fica chocada, já que nunca esperou que Ark tivesse sucesso, muito menos que voltasse no mesmo dia. Mas regras são regras, então ela entrega a Tia Ark sua licença oficial de mercenário, o que significa que ele agora pode aceitar missões.
Depois de terminar tudo, Ark vai para a estalagem local, onde a refeição dos seus sonhos o espera. Ele começa a devorar frango e a beber álcool, e tudo tem um sabor ainda melhor por causa da longa espera. Enquanto come, ele reflete sobre tudo, mesmo sem ter ideia de como foi parar ali. Ele é grato por essa segunda chance inesperada em um novo mundo. Na manhã seguinte, a primeira missão oficial de Ark como mercenário recém-licenciado acaba sendo algo bem menos emocionante do que ele imaginava: guardar alguém enquanto coletam ervas na floresta. Quando ele aparece na guilda para selecionar uma missão, a recepcionista praticamente se choca com a ideia de dar uma tarefa tão básica a alguém que parece um cavaleiro lendário que provavelmente conseguiria derrotar um dragão sozinho antes do café da manhã. Ele até tenta insinuar educadamente que talvez Ark devesse escolher algo mais apropriado para suas habilidades. Mas Ark, tentando se fazer de descolado, diz a ele que sempre teve um interesse pessoal em ervas, e além disso, pode até ser bem divertido. A recepcionista não acredita em uma única palavra daquela desculpa, mas como Ark insiste, ela entrega a missão mesmo assim. Enquanto isso, em uma pequena vila próxima, duas jovens irmãs, Marka e Helena, tomam café da manhã em silêncio enquanto a mãe está fora. É uma manhã tranquila, ou pelo menos era tranquila, até que uma batida forte e repentina ecoa pela casa. Marka, pensando que é a mãe voltando cedo, corre para a porta e a abre. Ela congela instantaneamente. Parado lá fora, imponente sobre ela, está Ark em armadura completa. Marka quase cai morta de choque na hora. Ark calmamente diz a ela que está ali para o trabalho de proteção da coletora de ervas. Marka o deixa entrar, e assim que seu cérebro processa tudo, ela explica que foi ela quem fez o pedido. A mãe dela não tinha ideia. Alguns minutos depois, Marka sugere que saiam imediatamente para que possam terminar a missão antes que a mãe volte para casa. Ark não vê problema nisso. Ele é basicamente poderoso o suficiente para atravessar até as florestas mais perigosas. Então, os dois partem. Enquanto viajam mais fundo na mata, Ark fica curioso para saber por que ela parecia tão desesperada para começar imediatamente. Quando ele pergunta, Marka explica que o pai dela costumava colher ervas para a família, mas ele veio a falecer recentemente. A mãe dela tem estado com o coração completamente partido desde aquele dia. Marka esperava que se ela colhesse ervas assim como o pai costumava fazer, isso pudesse fazer a mãe dela sorrir novamente. E ela queria terminar antes que a mãe voltasse, porque sabia que a mãe nunca a deixaria entrar sozinha numa floresta perigosa. Ark quase se emociona por trás do capacete, ouvindo essa garotinha falar com tanta determinação e sinceridade. Ele jura silenciosamente a si mesmo que a protegerá com tudo o que tem e garantirá que ela realize seu plano. De volta à vila, a mãe de Marka, Siona, finalmente volta para casa. Quando ela percebe que Marka não está em casa, o pânico a atinge imediatamente. Alguns aldeões rapidamente se aproximam dela e explicam que viram Marka indo para a floresta mais cedo. Siona quase desaba de tanto medo, especialmente porque a floresta tem sido alvo de rumores de estar completamente infestada de monstros perigosos ultimamente. Os aldeões tentam acalmá-la, acrescentando que Marka, na verdade, não estava sozinha. Ela estava acompanhada por um cavaleiro de aparência legal. Então, eles presumem que tudo ficará bem. Siona não sabe se deve se sentir aliviada ou ainda mais aterrorizada. Enquanto isso, na floresta, Marka está feliz enchendo sua cesta com ervas enquanto Ark faz a guarda. De repente, Ark sente algo vindo de um arbusto próximo. Ele diz a Marka para recuar e cautelosamente abre o arbusto, apenas para encontrar uma pequena e adorável raposa de 9 caudas com um problema de atitude. A pequena criatura parece irritada porque sua pata está machucada. Ark usa magia de cura nela, e a raposa instantaneamente o adora. Depois de ser colocada no chão, ela se recusa a ir embora. Marka sugere mantê-la como animal de estimação. Ark pensa por um momento e decide que não se importaria com um companheiro. Ele nomeia a raposa de ponta, ganhando um latido alegre dela, com seu novo amigo fofo saltitando ao lado deles. Eles continuam sua jornada até avistarem uma árvore kabame crescendo em terreno mais baixo. Marka fica extremamente animada e corre em direção a ela, mas naquele exato momento Ark sente algo perigoso se aproximando. Seus instintos, ou talvez seus sentidos de gamer, entram em ação imediatamente. Um monstro enorme, parecido com um lagarto, aparece de repente atrás de Marka. A presença do monstro preenche a área com uma aura sufocante e sinistra. Ponta fica enfurecida, confirmando a suspeita de Ark de que este deve ser o monstro que o feriu antes. A criatura gigantesca levanta sua garra e está a segundos de esmagar Marka como um inseto. Mas Ark avança e atira do perigo no último segundo possível. Ark reconhece o monstro instantaneamente. É um grande basilisco, uma das criaturas mais perigosas do jogo. Conhecido por sua força insana, presença aterrorizante e múltiplas habilidades especiais, Ark conhece a maioria de seus padrões de ataque, então ele desvia com precisão enquanto mantém Marka atrás dele. Ele calcula que, enquanto permanecer focado e cauteloso, acabará encontrando uma abertura. O basilisco logo carrega um ataque de maldição devastador, conhecido por transformar todo ser vivo em um raio massivo em pedra.
Ark já tinha previsto isso, e ativa seu escudo divino, bloqueando a maldição por completo. Com o monstro agora totalmente exposto, Ark percebe que a única maneira de derrotá-lo eficientemente é usando magia sagrada. Ele libera seu feitiço de julgamento, que prende o basilisco no lugar enquanto raios descem do alto e o aniquilam em um único golpe cegante. Assim que a fumaça se dissipa, o basilisco jaz morto. Ark honestamente não esperava derrubá-lo tão facilmente. Ao se aproximar do cadáver, ele nota um estranho anel vermelho enrolado em sua pata, mas antes que ele pudesse inspecioná-lo corretamente, o anel desaparece no ar. Apesar da estranheza, Ark se sente orgulhoso. Este é o segundo monstro grande que ele derrotou completamente sozinho. Marka está totalmente impressionada. Ela diz a Ark que todos na vila sentirão o mesmo e provavelmente farão uma celebração para ele, mas Ark dispensa a ideia instantaneamente. Ele não quer nenhuma atenção desnecessária. Ele pede a Marka para manter o que aconteceu entre eles. Pelo que todos sabem, o basilisco simplesmente desapareceu. Como javalis com presas têm atacado a vila ultimamente, Ark assume que o basilisco deve tê-los assustado para longe de seus locais de caça habituais, e agora que o basilisco está morto, o problema deve desaparecer em breve. Ironicamente, no momento em que ele pensa isso, eles encontram um javali com presas por perto. Ark simplesmente o pega e decide levá-lo de volta à vila como um presente. Ele planeja pegar uma de suas presas como prova para a guilda, mas diz aos aldeões que a carne deve ser compartilhada igualmente entre todos. Os aldeões celebram no momento em que ouvem isso. Do nada, Siona avista Marka e corre em sua direção com lágrimas nos olhos. Ela a abraça tão apertado e está honestamente apenas feliz em vê-la segura. Siona está prestes a repreendê-la por ir sozinha à floresta, mas Ark intervém. Ele diz a Siona para não culpar Marka, porque ele deveria ter pedido a permissão dela primeiro. Ele assume total responsabilidade. Siona acalma-se e diz a ele que está apenas aliviada por estarem seguros. Ark fica na vila até o pôr do sol. Marka, triste por ele estar partindo, faz uma coroa de folhas com suas pequenas mãos e a entrega a ele como um presente de despedida. Ark aceita e promete a ela que voltará um dia para visitá-la. Marka irradia felicidade com isso. Mais tarde naquela noite, Ark retorna ao seu quarto de hotel e compartilha o jantar com Ponta. Enquanto devora sua comida, ele reflete sobre os acontecimentos do dia, desde proteger uma garotinha até lutar contra um grande basilisco antes de decidir que no dia seguinte estará pronto para enfrentar algo ainda mais desafiador. Ark rapidamente se acostumou com a vida diária de eliminar bandidos para suprir suas necessidades. Mas mesmo depois de aniquilar um esquadrão inteiro hoje, os outros bandidos se recusaram a aprender com seus erros e continuaram sendo bandidos. Depois de cuidar de mais um esquadrão, Ark descobriu que os bandidos tinham muito tesouro. Ark presumiu que eles provavelmente o roubaram de qualquer forma, então ele poderia muito bem ficar com ele. Mas então ele notou algo estranho, um par de gaiolas abertas no chão, com pratos contendo migalhas de comida na frente delas. Ark não sentiu nenhum perigo imediato, então ele ignorou e voltou para a cidade para almoçar. Enquanto isso, no reino de Diento, o Senhor da Terra, Triton, estava extremamente irritado com sua assistente, Celcica. Depois de saber que a tentativa de assassinar Lauren havia falhado, descobriu-se que Lauren era a princesa do reino de Luvair, e eles acreditavam que eliminá-la seria a única maneira de obter poder político sobre outros reinos. Celcica acrescentou que, embora os bandidos que haviam contratado tivessem conseguido eliminar os guardas de Lauren, um mercenário misterioso apareceu no último segundo e os aniquilou para salvar Lauren. Triton ficou ainda mais furioso ao saber que os basiliscos que haviam enviado ao reino de Luvair foram mortos antes mesmo que pudessem causar qualquer dano. Triton estava tão bravo que nem conseguia olhar para Celcica. Então, ele simplesmente mandou-o sair. A noite havia caído, então Ark voltou da caverna depois de um longo dia caçando bandidos. Ele volta para a cidade com Ponta para jantar e ir para a cama. Mas foi então que uma elfa atraente o atacou com intenção assassina. Ela brandiu sua espada contra ele, mas Ark conseguiu desviar e bloquear seus ataques, mesmo sendo ela mais rápida do que qualquer um que ele já havia enfrentado. Ele conseguiu ver melhor o rosto dela e se lembrou que era a mesma elfa que ele tinha visto quando chegou pela primeira vez a este mundo. A elfa confundiu Ark com um bandido, e foi por isso que ela o estava atacando. Ark tentou ao máximo explicar que não era um deles, mas ela não acreditou. Ela continuou a atacar, parando quando viu Ponta no ombro de Ark. Aparentemente, Ponta era uma criatura espiritual rara chamada Raposa Coelho. Então, depois que ela viu quão amigável ele era com Ark, ela percebeu que ele devia estar falando a verdade e parou de atacar. Ark perguntou o que ela estava fazendo ali, e ela explicou que tinha ouvido falar de um bando de bandidos gananciosos que estavam sequestrando elfas e as vendendo por dinheiro. Ark percebeu que era para isso que serviam as gaiolas. A elfa passou por ele e começou a ir em direção à caverna, mas Ark a parou e disse para ela não perder tempo, já que não havia mais elfas lá dentro.
Ela se sentiu frustrada por ter chegado tarde demais, então saiu correndo para tentar encontrá-los. Ark a chamou de volta mais uma vez e se ofereceu para ajudá-la a encontrar os elfos, mas ela disse a ele que era uma loba solitária e não trabalhava com parceiros, então fugiu. Ark reconheceu que ela disse que não precisava da ajuda dele, mas ele decidiu que a ajudaria de qualquer forma, porque não havia como ele perder a chance de ajudar uma elfa waifu tão atraente como aquela. Nenhum gamer jamais perderia essa oportunidade. Ele voltou para o hotel para devorar comida, mas desta vez a comida não teve o mesmo impacto de sempre porque ele não conseguia tirar aquela elfa atraente da cabeça. Ele nem sequer sabia o nome dela. No dia seguinte, Ark estava tão determinado a encontrá-la que usou sua habilidade dimensional para viajar direto para a floresta élfica. Quando ele e Ponta aterrissaram, ele ouviu os gritos de algumas jovens elfas e seguiu naquela direção. Ele se escondeu nos arbustos e viu um grande grupo de bandidos que havia capturado várias elfas e as jogado em um caminhão. Esses eram os caçadores de elfos sobre os quais a elfa atraente o havia avisado na noite anterior. O líder deles era um idiota chamado Eudelon, e o mais louco era que o pai dele era Triton, o senhor do reino de Diento. Ark se lembrou que a elfa atraente o havia dito para ficar fora dos assuntos dos elfos. Mas depois de ver como Eudelon e os outros bandidos estavam tratando as garotas, ele decidiu que não podia simplesmente fazer vista grossa. Ele estava prestes a entrar em ação quando outra pessoa surgiu dos arbustos antes que ele pudesse. Era a elfa da noite anterior, e Ark fez uma pequena dança da vitória ao perceber que a havia encontrado. A elfa derrubou 2 dos bandidos como se não fossem nada, e disse a Eudelon para acabar com aquilo. Mas os outros bandidos não pareceram nem um pouco abalados. Em vez disso, pareciam animados porque a reconheceram como uma elfa negra, e imaginaram que ela teria um preço de venda mais alto. A primeira onda de bandidos se aproximou dela, mas ela os engoliu em tempo recorde, fazendo os bandidos restantes começarem a questionar suas escolhas de vida. Depois que ela derrotou cerca de 90% dos bandidos, Eudelon usou seu último recurso e ameaçou matar as crianças no caminhão se ela desse mais um passo. A elfa negra não estava disposta a arriscar as vidas das crianças, então ela parou de atacar. Isso deu a um dos bandidos a confiança para se aproximar dela e se aproveitar. A elfa pensou que as coisas já haviam acabado para ela. Mas foi então que Ark apareceu bem atrás de Eudelon e o atingiu com um gancho de direita, mandando-o pelos ares. Não havia mais ameaça direta às crianças, então a elfa negra derrubou o resto dos bandidos com facilidade. Com eles fora do caminho, a elfa tentou libertar as crianças da gaiola, mas não tinha ideia de onde estava a chave. Ark não precisava de chave, então ele esmagou o cadeado e as crianças estavam livres. Embora parecessem um pouco assustadas com ele, a elfa negra ficou impressionada, mas não admitiu. Depois ela notou que as elfas tinham uma coleira amaldiçoada em seus pescoços, o que explicava por que não conseguiam se mover ou se defender. Ela não tinha ideia de como removê-la e começou a entrar em pânico. Mas Ark casualmente lançou um feitiço de dissipação de maldição, libertando a garotinha da maldição, e até usou um pouco de sua magia de cura para consertar uma pequena lesão na perna dela. A essa altura, a elfa negra não conseguia esconder seu choque de que um mero humano pudesse possuir tais habilidades. Ele claramente não era um cavaleiro comum. A elfa negra finalmente decidiu se apresentar, dizendo a Ark que seu nome era Erian, uma guerreira elfa. Erian chamou uma ave sussurrante para entregar uma mensagem de volta ao seu povo. Ark ficou confuso sobre que tipo de pássaro era aquele, então ela explicou que era uma criatura espiritual especial que os elfos usavam para se comunicar uns com os outros. Pouco depois, a ave sussurrante retornou com uma mensagem para Aryan, dizendo a ela para voltar para casa imediatamente porque sua atenção era necessária para ajudar a resgatar os outros elfos que haviam sido feitos cativos. Aryan pediu para contratar Ark para esta missão, já que ele já havia provado sua habilidade em combate. Ark teve a sensação de que os outros elfos poderiam estar céticos quanto à sua lealdade a eles, já que ele não era um elfo como eles, mas Aryan o tranquilizou para não se preocupar. Ela disse a ele que confiava nele e, por causa disso, ela definitivamente seria capaz de convencer os outros a confiar nele também. Dito isso, Ark concordou em ir na missão com Ariane. O destino deles era Diento, então ele a teletransportou para o pequeno rio que ficava a uma curta caminhada de Diento. Ariane ficou chocada ao ver que Ark conseguiu usar magia de teletransporte sem precisar de um encantamento, o que era bastante impressionante. Eles entraram em Diento e esperaram em um beco. Ariane mencionou que iriam encontrar sua amiga, Danka, uma guerreira elfa como ela. Ark ficou animado com a notícia, pois se Ariane era uma guerreira elfa tão atraente, mal podia esperar para ver o quão bonita Danka seria. Mas Ark estremeceu em choque ao descobrir que Danka era um cara feio usando um capuz. Após se apresentarem, eles foram a uma lanchonete próxima para discutir o motivo de sua presença ali. Ariane disse a Ark que ele podia pedir o que quisesse, mas Ark recusou, alegando que estava bem. Na verdade, ele não queria que descobrissem sobre sua enorme cabeça de esqueleto. Ele não tinha certeza de como reagiriam se a vissem. Ark iniciou uma conversa leve com Ariane, que explicou a história de sua aldeia e como ela e Danka se conheciam. Mas Danka não aguentou mais e disse a Ariane para parar de enrolar e explicar quem era aquele brutamonte sentado ao lado dele.
Ariane explicou que Ark era um mercenário, mas não um comum. Ele podia lançar vários feitiços de alto nível e até tinha uma raposa coelho como companheira. Danka ficou surpresa ao ouvir isso, e admitiu que tais habilidades poderiam ser muito úteis. Ariane então perguntou a Danka se ele havia conseguido localizar a base de operações dos caçadores de elfos. Danka confirmou que os elfos estavam sendo mantidos em um prédio perto do distrito de entretenimento. Eles decidiram realizar a missão de resgate à noite, já que a área estaria menos movimentada, o que significava que ficariam na lanchonete até o anoitecer. Como não tinham nada para fazer no momento, Ark disse que tinha alguns afazeres e que voltaria em 1 hora. Depois que Ark saiu, Danka expressou sua decepção a Ariane por ela confiar em um estranho como Ark. Ariane explicou que durante a batalha que enfrentou antes de vir pra cá, ela provavelmente teria sido morta se não fosse por ele, então ela havia pegado um carinho por Ark. Danka aceitou a explicação e decidiu confiar em Ark com base na palavra dela. Enquanto isso, Ark voltou da guilda local com uma bolsa cheia de dinheiro após receber suas recompensas por derrotar os bandidos. Ele então atendeu a assuntos mais urgentes. Como não podia comer enquanto Ariane e Danka estavam presentes, ele estava comendo compulsivamente desde então. Então ele e Ponta fizeram um pequeno piquenique para desfrutar das iguarias da cidade de Diento. Enquanto isso, no distrito de entretenimento, os caçadores de elfos ainda mantinham as elfas como reféns. Uma das elfas os insultou, alegando que um herói os encontraria em breve e que todos estariam mortos. A princípio, os bandidos riram disso, e um até lambeu o rosto dela como punição por ousar falar. Naquela noite, o trio se encontrou para se infiltrar no prédio. O portão da frente estava fortemente guardado, então Ark usou sua magia de teletransporte de curto alcance para o telhado. Ariane avistou uma janela próxima que parecia vazia, então ela imaginou que poderiam entrar por ali. Ela tentou passar, mas seu enorme peito dificultou a passagem. Quando chegou a hora dos outros entrarem, Ark simplesmente se teletransportou para dentro. Ariane ficou irritada, dizendo que poderiam ter avisado que essa era uma opção desde o início. Eles desceram e encontraram os quartos de alguns dos bandidos. 2 bandidos estavam deitados na cama com as gargantas cortadas. O sangue ainda não havia secado, então Ark imaginou que não fazia muito tempo. Alguém mais deve ter se infiltrado no prédio e estava tentando salvar os elfos. Danka sugeriu que se separassem para continuar o resto da busca. Ark foi sozinho e usou sua habilidade dimensional para planar pelo prédio. Ele chegou a uma porta suspeita, mas estava trancada. Ele olhou pelo buraco da fechadura para visualizar o interior, e então se teletransportou para dentro. Uma vez lá dentro, ele viu mais bandidos cujas gargantas haviam sido cortadas. Ark se perguntou quem poderia estar por trás de tudo isso. Nesse momento, 2 kunai voaram do nada, mas Ark as bloqueou. Uma ninja avançou e começou a atacá-lo, mas depois de ver que Ark não tinha intenção hostil, e notar que ele tinha uma criatura espiritual com ele, ela percebeu que ele não era um bandido e parou de atacar. Ark a observou bem e ficou animado porque essa era a primeira vez que ele encontrava uma ninja fofa com cauda peluda. Ele presumiu que ela estava lá para salvar os elfos também, mas ela disse que não estava. Ela não tinha conseguido encontrar o que procurava. No entanto, ela deu a Ark um pergaminho, dizendo que os elfos aprisionados que eles procuravam estavam sendo mantidos no subsolo. Após transmitir a informação, ela partiu rapidamente. Ark ficou um tanto chateado por ela ter ido tão rápido que ele nem sequer soube o nome dela. Ele examinou o pergaminho e viu que era o contrato de compra dos elfos. Ele se encontrou com Ariane e Danka, que leram o contrato e ficaram surpresos ao saber que o Lorde de Diento também tinha uma participação nisso. Ark os informou que os elfos estavam sendo mantidos no porão. Enquanto alguns ainda estavam sendo mantidos no Palácio do Lorde, Ariane perguntou como Ark havia obtido essa informação. Ark imaginou que revelar que havia conhecido a ninja de cauda peluda complicaria as coisas, então ele simplesmente disse a eles que havia capturado um dos bandidos e os interrogado. Depois disso, eles foram para o porão e viram as elfas aprisionadas em suas jaulas. Ariane se apresentou e as elfas ficaram encantadas ao ver que alguém de sua espécie havia vindo para salvá-las. Ela fez um sinal para Ark e ele usou sua força bruta para dobrar as barras das jaulas para que as garotas pudessem sair. As garotas ficaram assustadas com a força monstruosa de Ark, mas Ariane as acalmou dizendo que ele era um amigo. As garotas correram para Ariane e a abraçaram, agradecendo por salvar suas vidas. Ark então criou um portal e as teletransportou para o ponto no vale onde haviam chegado. Ele notou que uma das garotas tinha os mesmos amarradores de maldição que as que haviam resgatado antes. Então ele usou sua magia de dissipar maldições para removê-la. Danka ficou surpreso ao ver que um simples mercenário podia quebrar maldições tão facilmente. Ariane sugeriu que eles fossem para o Palácio do Lorde para salvar as outras garotas. Danka disse que levaria as garotas para um lugar seguro, o que significava que Ark e Ariane deveriam ser capazes de lidar com a situação no Palácio do Rei. Ariane tocou o braço de Ark e eles se teletransportaram juntos para o Palácio do Lorde. Mas à distância, a ninja de antes e sua companheira foram vistas observando-os. Ark usa sua habilidade dimensional para voar até o telhado. Ambos pretendem se esgueirar para dentro e encontrar os elfos. Mas assim que chegam, eles encontram alguns guardas.
Os guardas os reconhecem como intrusos e tentam capturá-los. Então Ark usa seu golpe de Wyvern para causar uma distração, dando-lhes a chance de fugir. Esses guardas rapidamente se encontram com os outros e os informam sobre a situação. Então agora há uma caçada em andamento pelos intrusos. Enquanto isso, nos aposentos internos, Triton parece ter duas jovens acorrentadas e está prestes a atacá-las. As garotas se encolhem de medo, mas Triton não se importa porque é isso que o excita. O Tilan também está lá, testemunhando tudo, mas está envolto em bandagens e com muita dor devido ao seu encontro anterior com Ark e Ariane no outro dia. Triton está se preparando para atacar quando, de repente, o informante real irrompe na sala, tentando avisar Triton sobre os intrusos, mas antes que ele possa terminar, Ark e Ariane invadem a sala. As elfas ficam aliviadas ao ver que alguém veio salvá-las. Triton se aproxima delas e tenta atacar, mas Ariane simplesmente o chuta nas partes íntimas, o que o nocauteia. O Tilan os olha e os reconhece como os mesmos que engoliram seu esquadrão inteiro. Então ele tenta fugir, mas Ark o impede antes que ele possa escapar. Enquanto isso, Ariane está ocupada literalmente chutando Triton na bunda repetidamente, e Ark se pergunta se ela está exagerando um pouco. Ariane diz que ele merece porque foi ele quem quebrou o tratado primeiro. Ela então deixa as garotas baterem em Triton como quiserem, e Ark e Ponta ficam aterrorizados com a cena. De repente, uma onda de guardas aparece. Ark diz a Ariane que há algumas coisas que ele precisa resolver na sala escondida, então ela deve segurar os guardas. Ariane concorda e usa sua espada de fogo para acabar com os guardas. Depois, ela diz às garotas para saírem dali e irem se encontrar com Danka. Enquanto isso, Ark está ocupado saqueando as barras de ouro de Triton para sua sacola. Ele imagina quantos jantares de luxo ele seria capaz de comprar com essa quantidade de ouro. Então, de repente, Ariane o flagra saqueando e pergunta o que ele está fazendo. Ark não quer ser pego, então ele mente, dizendo a ela que seria uma boa ideia apreender todo o dinheiro deles para que não fosse possível operar a caça de elfos. Ariane acha que é uma boa ideia, e Ark fica feliz por ela ter acreditado. De repente, o castelo começa a explodir, mas as explosões não são causadas por eles, então eles imaginam que é hora de sair dali. Ark usa seu portal para teletransportá-los para fora junto com todo o ouro deles. Ark percebe que, se não foi Ariane quem ateou os incêndios, poderia ser a ninja fofa de orelhas peludas. Agora que Ariane e Ark terminaram sua missão, é hora de se separarem, mas ela não quer se despedir de Ark ainda. Então ela o convida para visitar as terras élficas. Ark fica animado ao ouvir isso porque seria uma ótima chance para ele conhecer mais elfas waifus. Ele pergunta a Adriane se o chefe de lá ficaria bem em receber um visitante. Ariane diz que tudo bem, desde que ele mostre o rosto quando for apresentado. Ouvir isso faz Ark ficar sério de repente. Ele diz a Ariane que não pode remover sua armadura sob nenhuma circunstância. Ariane diz a ele que mostrar o rosto é a única maneira de ser devidamente recebido. A princípio, Ariane pensa que Ark é apenas muito tímido, por isso não quer mostrar o rosto, então ela jura não julgar se ele mostrar o rosto a ela. Ark tira o capacete e revela sua enorme cabeça de esqueleto, e Ariane é pega de surpresa. Ela pergunta o que aconteceu com ele, e Ark duvida que ela entenderá se ele disser que acabou de surgir no mundo de seu videogame favorito, então ele diz a ela que apenas acordou um dia com essas habilidades super poderosas. A princípio, Ariane presume que ele deve ser algum tipo de criatura morta-viva, mas ela duvida que seja o caso, já que ele é capaz de usar magia de dissipação e até tem uma criatura espiritual ligada a ele. Ela presume que deve ser resultado de uma maldição lançada sobre ele, então ela pede que ele viaje com ela para visitar o ancião de sua aldeia, que definitivamente saberá algo sobre isso. Ark concorda, então ambos apertam as mãos, tornando-o oficial. Então, com isso, eles iniciam sua jornada para o reino élfico. Enquanto isso, no reino de Rodan, Carlen, o rei, realiza uma reunião com sua família porque ouviu que o reino de Diento foi atacado. Ele pergunta o que está acontecendo. O primeiro príncipe, Sect, diz que não tem certeza da causa, mas há rumores de que foi causado pelos elfos. Carlen se pergunta por que os elfos atacariam tão aleatoriamente do nada. Então Sect o informa que Triton violou os termos do tratado e estava vendendo os elfos. No entanto, o segundo príncipe Dakaris não está acreditando. Sect presume que Dakaris está defendendo a violação do tratado, mas Dakaris apenas diz a ele que eles não deveriam manchar a imagem de outro reino apenas por alguns rumores infundados. O rei Carlen concorda, dizendo-lhes para entenderem tudo antes de fazerem tais declarações. A princesa Melissa admite que se esses rumores forem verdadeiros, seria realmente ruim, porque a violação do tratado apenas agitaria a atenção e causaria controvérsia entre a nação. Ela sugere que descubram a verdade o mais rápido possível. Carlen concorda e diz a ela para ir ao reino élfico o mais rápido possível para organizar uma reunião com eles. Dito isso, a reunião deles termina, e eles partem.
Os sentimentos de Melissa são neutros, Sect se sente bem por as coisas terem ido a seu favor, e Dracarys está claramente irritado. Enquanto isso, Ark e Arianne estão a caminho do reino élfico, mas ainda levará mais 3 dias de viagem, então eles decidem montar acampamento para a noite. Ark pesca um peixe, e eles o usam para o jantar, mas a barriga de Arianne começa a roncar, então Ark vai para a floresta para ver se consegue caçar um javali. Enquanto ele está fora, Arianne fica encantada com o quão fofa a Ponta é. Ela tenta resistir, mas simplesmente não consegue. Quando Ark retorna, ela está cheirando e mordiscando Ponta, enquanto Ark apenas observa e assiste maravilhado. No dia seguinte, eles continuam sua jornada e chegam a este enorme portão que é a entrada do reino élfico Loletoia. Enquanto isso, a princesa Melissa está tomando chá em seu castelo, mas algo a incomoda, então ela decide desabafar com sua criada. Ela suspeita que Dracarys estava de alguma forma envolvido no comércio de elfos, e Sect não ficará calado sobre isso por muito tempo. Na floresta, os portões de Loletoia se abrem, e Ark fica realmente animado porque é o sonho de todo jogador pisar em uma terra de fantasia élfica. Arianne pede a Ark para esperar do lado de fora, enquanto ela solicita permissão para ele entrar. Arianne acaba demorando muito mais do que o esperado, então Ark não tem escolha, a não ser ficar lá e fazer muitas coisas aleatórias para passar o tempo. Ao pôr do sol, Arianne finalmente retorna, pede desculpas pelo atraso e o convida a entrar, já que recebeu permissão. Ark entra e olha ao redor, absorvendo os arredores muito bonitos. Arianne então leva Ark para conhecer o chefe da aldeia e sua esposa, Dylan e Glennis, que também são os pais de Arianne. Dylan foi informado de que Ark ajudou seu povo, então ele o convida para tomar um café. Ark conta a Dylan a história completa de como eles salvaram as elfas que foram sequestradas, e Dylan expressa sua gratidão. Dylan então sugere que eles jantem, então Glennis apresenta a comida para eles comerem. Ark se sente um pouco tímido a princípio em tirar o capacete, mas Arianne diz a ele para não ter vergonha porque ele já explicou tudo aos pais dela. Dito isso, Ark tira o capacete e come. Na manhã seguinte, Ark acorda e encontra Glennis já preparando o café da manhã. Ele pergunta onde está Arianne, e Glennis o informa que ela e o pai estão a caminho de Maples para uma reunião política. Arianne e seu pai se encontram com os outros elfos que estão viajando para Maples, e usam a plataforma de teletransporte para chegar lá. Eles vão se encontrar com o conselho para relatar a situação do sequestro. Esta reunião é liderada pelo ancião-chefe, Brian. Depois que todos ouvem a história, eles estão honestamente considerando iniciar uma guerra, porque o tratado de 4.000 anos foi quebrado sem aviso. Brian sugere realizar uma reunião para discutir o que aconteceu com os humanos. No entanto, o grande ancião Fungus não apoia essa ideia de forma alguma. Ele sente que eles não têm obrigação de explicar suas intenções aos humanos. Brian admite que os humanos quebrarem o contrato de 400 anos é totalmente imperdoável, mas pular direto para o confronto quase certamente desencadearia outra guerra. Portanto, Brian aconselha que eles continuem com seus planos para libertar os elfos que ainda estão capturados pelos humanos, sem se envolver em conflito direto. Sendo esse o veredito final, a reunião é encerrada. Enquanto isso, Glennis se oferece para mostrar a cidade a Ark, e como era de se esperar, o cavaleiro em armadura gigante chama a atenção. Um humano em seu território deixa todos nervosos. De repente, 2 das garotas que Ark salvou de Utlan e seus capangas correm até ele e expressam sua gratidão por tê-las salvado. Glennis percebe o quão felizes as garotas estão em vê-lo, então ela presume que ele é realmente forte e pede para lutar com ele. Eles vão para um campo aberto para lutar, mas Ark se sente um pouco mal por atacar alguém mais velho do que ele. Glennis diz a ele para não se preocupar porque foi ela quem treinou Arianne, então ela é muito capaz de se defender em batalha. Se Ark for viajar com a filha dela, ela precisa ter certeza de que ele é competente. Eles sacam suas espadas e Glennis derruba Ark em um único golpe. Ark não consegue acreditar, ela é muito mais forte do que ele esperava. Ark se levanta e continua a lutar com ela, mas toda vez ele é superado. Uma vez, ele tenta usar sua habilidade dimensional para se teletransportar atrás dela e desferir um golpe, mas Glennis o lê instantaneamente e contra-ataca. Nesse ponto, Ark percebe que há apenas uma certa quantidade de força que as estatísticas mais altas podem lhe dar. Já está ficando tarde, então Glennis sugere que eles voltem para casa para se refrescar e para ela começar a preparar o jantar. Ao chegar, Ark remove sua armadura e se prepara para tomar um banho. Ele mergulha na banheira e pode sentir a água quente profundamente em seus ossos. Ele também banha Ponta, que parece estar gostando. Arianne chega em casa pouco depois, mas ela não sabe que Ark está no banho, então ela tira as roupas e entra nua. Ark olha para seu físico natural e fica sem palavras. Arianne imediatamente assume que há um morto-vivo no banho, mas Ark apenas diz a ela que é ele. Depois disso, todos se sentam para jantar, e Arianne ainda está um pouco envergonhada por Ark tê-la visto daquele jeito.
Dylan chama a atenção deles para informá-los que decidiram continuar sua missão de resgatar os elfos que foram sequestrados e gostariam de contratar Ark para ajudar a completar o trabalho. No entanto, eles admitem que não poderão oferecer muito como recompensa, já que Ark é claramente mais rico do que eles. Dylan acrescenta que o lugar para onde eles estão indo pode guardar o segredo para quebrar sua maldição. Ele explica que há uma fonte termal perto da área da coroa do Lorde que, segundo rumores, é capaz de curar qualquer doença ou maldição. Arianne diz a ele para não se sentir tímido com isso, porque ela o acompanharia quando ele fosse à fonte termal. Toda essa história de quebrar maldições era apenas um enredo que Ark inventou para evitar que as pessoas fizessem muitas perguntas, mas agora está se tornando uma situação real. Ainda assim, Ark concorda e oferece o conhecimento da fonte termal como pagamento. Mais tarde naquela noite, ele se deita na cama, perguntando-se se essa maldição é realmente capaz de ser quebrada, ou se é mesmo a maldição que o faz parecer um esqueleto feio. Como tentar não faz mal, ele usa um feitiço de dissipação de maldição em seu braço e, para sua surpresa, ele se transforma em carne humana. Ark não consegue acreditar. A princípio, ele pensa que esta pode ser a chave para se tornar humano novamente, mas sua esperança morre depois que a carne volta a ser osso. No entanto, isso apenas confirma que seu corpo está nesse estado por causa da maldição. Ao nascer do sol, Ark e Arianne partiram para Olave, a capital do reino de Rodan. Na noite anterior, Ark conseguiu confirmar que sua aparência é definitivamente resultado de uma maldição, mas toda vez que ele tentava levantá-la, ela voltava ao seu estado original. Ele mal podia esperar para ir à fonte termal que o pai de Arianne havia falado, pensando que poderia obter algumas respostas lá. Depois de viajar pela floresta por um tempo, eles chegaram a um rio para pegar água para beber. Mas de repente, um grupo de vespas voadoras apareceu do nada. Ark, que realmente odeia insetos, simplesmente fugiu delas. Depois de conseguir despistar o enxame, eles foram para uma lanchonete local, onde Arianne sugeriu que discutissem seu plano. As pessoas normalmente pegam uma carruagem para andar pela floresta, mas ela achou que eles deveriam ir pela floresta para pegar um atalho. Uma das garçonetes ouviu isso e os alertou que não era uma boa ideia porque a floresta interna era extremamente perigosa e cheia de criaturas chamadas lobos assombrados. 10 pessoas teriam sido atacadas nos últimos dias. A garçonete os aconselhou a simplesmente evitar aquela área se valorizassem suas vidas. No entanto, Ark não estava muito preocupado porque estava confiante de que ele e Arianne tinham poder suficiente para derrubar os lobos assombrados. Com isso em mente, o plano deles de ir para a floresta permaneceu inalterado. No dia seguinte, em Olaf, Melissa entrou em sua carruagem e partiu para o reino dos elfos para marcar um encontro com eles. Enquanto isso, Ark e Arianne se aventuraram na floresta. Ark notou que algo estava incomodando Arianne, então perguntou o que havia de errado. Arianne mencionou que sua irmã logo se casaria, e as histórias dos lobos assombrados eram conhecidas como o presente perfeito para uma futura noiva. Nesse instante, eles sentiram algo e assumiram suas posições de ataque. Um lobo assombrado emergiu das sombras e avançou sobre eles. Ark o atingiu com sua espada, mas era apenas uma isca. Lobos assombrados são conhecidos por criar ilusões de si mesmos antes de atacar para confundir suas presas. Ark e Arianne fizeram o possível para afastar as ilusões. Ark notou que Arianne lutava como uma guerreira verdadeiramente experiente. Embora ele dependesse principalmente de força bruta e não tivesse experiência real em combate, ele olhou para trás para localizar o lobo assombrado real. Então se teletransportou até ele e começou a atacar. Ele notou um anel vermelho em sua pata, muito parecido com o que estava no basilisco que ele havia enfrentado há um tempo. Ele cortou o anel e o lobo imediatamente parou de ser hostil e recuou para a floresta. Arianne chegou logo depois e viu o anel no chão desaparecer. Ela o reconheceu como o mesmo tipo de anel que estava no basilisco gigante e se perguntou se tinha algo a ver com esses monstros aparecendo em áreas onde não deveriam estar. Tirando isso, Arianne pediu a Ark para relaxar um pouco para que ela pudesse coletar as histórias dos lobos assombrados como um presente para sua irmã. Ark sentou-se para observar enquanto ela coletava as histórias e se lembrou do desempenho incrível de Arianne na batalha mais cedo. Ele pensou que deveria pedir a Arianne algumas lições de combate quando tivessem tempo, percebendo que todas as suas habilidades e poderes exagerados eram desperdiçados se ele fosse terrível no combate real. Enquanto isso, Melissa viajava em sua carruagem em direção ao reino dos elfos para seguir as ordens de seu pai e organizar um encontro com os elfos. Ela estava acompanhada por sua criada, Firna, que estaria lá caso ela precisasse de algo. A viagem transcorreu sem problemas até que a carruagem parou abruptamente, cercada por bandidos encapuzados. Os bandidos rapidamente eliminaram os guardas e o cocheiro, deixando Melissa e Firna presas lá dentro. Tomada pelo medo, Firna sabia que era seu dever arriscar a vida para proteger a princesa. Então ela pegou uma faca e irrompeu pela porta para atacar, mas foi imediatamente golpeada no peito. Melissa tentou se defender também, mas foi esfaqueada bem no peito. Firna e Melissa jaziam ali, aparentemente mortas, enquanto os bandidos se congratulavam por um trabalho bem feito. Enquanto isso, Ponta sentiu que algo estava errado.
Então ele correu para a floresta. Ark sabia que esse tipo de comportamento era incomum para Ponta, então ele o seguiu. Ponta acabou aterrissando bem no rosto de um dos bandidos. O bandido ficou furioso e estava prestes a matar Ponta, mas Ark chegou bem a tempo de impedi-lo. Os bandidos se perguntaram quem era aquele cara blindado. A reação imediata deles foi atacar, então começaram a lançar sua magia mais forte contra ele, mas parecia não ter efeito. Ark virou as costas para eles e encarou Melissa e Firna, que obviamente haviam sido mortas. Ele sabia que o jogo permitia um feitiço de ressurreição especial, o que significava que ele poderia trazer de volta à vida todos que haviam morrido. De repente, o chefe dos lobos assombrados de antes retornou e comandou sua matilha para atacar os bandidos. Ark observou os lobos fazerem a maior parte do trabalho, então se juntou para acabar com todos eles. Com a ameaça eliminada, Ark testou o feitiço de ressurreição em Melissa e funcionou. Ele tentou o mesmo em um dos guardas, mas o corpo estava muito danificado para ele fazer qualquer coisa. Alguns dos outros corpos não estavam tão danificados, então ele os curou. A luz curativa era tão brilhante que Melissa acordou, perguntando-se se Ark era algum tipo de anjo. Ela desmaiou, e a próxima coisa que soube foi Firna a acordando. Melissa ficou chocada ao ver que ainda estavam vivas. A princípio, ela presumiu que o ataque havia sido um sonho, mas o sangue em suas roupas provou que havia sido real. Ela concluiu que Deus lhes havia mostrado misericórdia, dando-lhes uma segunda chance. Melissa reuniu os soldados restantes e disse-lhes que essa segunda chance era um presente de Deus. Eles não iriam desistir, eles iriam em frente e continuariam sua jornada para o reino dos elfos. Enquanto isso, Ark observava à distância e percebeu que Melissa era algum tipo de realeza. Ele decidiu que essa seria a primeira e última vez que usaria essa habilidade de ressurreição, acreditando que o mundo não estava pronto para isso. Ark voltou para encontrar Ariane, que havia coletado com sucesso as histórias que queria. Com isso feito, eles seguiram direto para Olaf. Ao chegarem, Ark encontrou a cidade animada e cheia de energia. Então eles notaram um grupo de idiotas atacando uma garota, mas a garota os eliminou sem esforço como o lixo de ontem. Ark e Ariane a encararam e ela chamou a atenção deles. Ela olhou para Ark e o reconheceu, dizendo que era bom vê-lo novamente. Ark olhou para ela e percebeu que era a garota de antes, a ninja de cauda peluda. A ninja se aproximou de Ark e o elogiou por libertar os elfos naquela noite. Ariane nunca tinha visto essa garota antes, então perguntou a Ark quem ela era. Ark explicou que nunca teve a chance de mencionar que a havia conhecido na noite em que foram libertar os elfos. A garota ninja admitiu e se apresentou como Tioma, uma ninja muito legal do clã Jinshin. Eles foram para uma lanchonete local para continuar a conversa, onde Tioma perguntou a Ark como ele sabia que ela era uma ninja. Ark não podia simplesmente admitir que sabia o que eram ninjas. Então ele disse que em sua terra natal havia pessoas que se pareciam com ela, e eram conhecidas como ninjas. Tioma admitiu que era meio estranho, especialmente porque o nome ninja havia sido mantido em segredo por vários anos. Ela presumiu que Ark devia ser da mesma terra que o grande fundador deles. Essa afirmação chamou a atenção de Ark. Então ele perguntou se o grande fundador ainda estava vivo. Tioma disse a ele que ele havia morrido cerca de 600 anos atrás. Ao ouvir isso, Ark se perguntou se outra pessoa havia sido sugada para o jogo 600 anos atrás. Tirando isso, Tioma foi direto ao ponto e falou sobre por que queria conversar com Ark. Ela explicou que sua espécie, o povo fera, havia sido feita cativa por humanos. Isso não surpreendeu Ark, especialmente depois de ver como os elfos eram tratados. Tioma buscou a ajuda de Ark para libertar o povo fera. Ark ficou lisonjeado por ela ter pensado em perguntar a ele, mas a informou que estava atualmente contratado pelos elfos para ajudar a completar a missão deles. Tioma disse que estava disposta a oferecer informações como pagamento. A situação de Tioma era tão triste que até Ponta sentiu pena dela. Ark considerou o fato de que ela era uma ninja talentosa em uma idade tão jovem, e ele realmente desejava poder ajudá-la. Ele perguntou a Ariane o que ela achava disso. Ariane, sabendo como era querer salvar seu povo, percebeu que Tioma era meio parecida com ela, então ela concordou em ajudá-la. Enquanto isso, Dakaris estava furioso porque os lobos assombrados que ele enviou para matar sua irmã haviam abortado a missão. Seu subordinado Cetrian se perguntou se isso poderia ser porque alguém quebrou o anel. Dakaris estava planejando matar Melissa porque não queria que ela marcasse um encontro com os elfos, o que poderia expor que ele tinha participação no tráfico de elfos. Por todas as indicações, Melissa ainda estava viva, e muito provavelmente já estava atrás de Dakaris. Então, Cetrian sugeriu que Dakaris se escondesse em uma casa segura. Dakaris, já tendo tomado decisões ruins o suficiente, seguiu o conselho de Cetrian e foi para a casa segura em sua carruagem. Enquanto Ark e os outros avançavam, Ark se lembrou de que Tioma havia lhes contado algo sobre o grande fundador. Ele pediu para saber mais sobre ele. Tioma mencionou que o nome dele era Hanzo. Ark imediatamente percebeu que era um nome japonês. Então esse Hanzo veio a este mundo, criou seu próprio clã ninja e deixou um legado que perdurou 600 anos depois. Ark sentiu uma pontada de ciúme. Pouco depois, eles chegaram ao mercado secreto de escravos conhecido como Capital Etzat.
Chioma sabia que tinha laços com a realeza, o que significava que se eles lançassem um ataque, a guarda real provavelmente viria como reforço. Chioma explicou seu plano. Ela queria que Ark e Ariane lançassem um ataque conspícuo à capital Etzat e saíssem imediatamente. A princípio, Ark e Ariane ficaram confusos ao ouvir isso. Então Chioma explicou que eles estavam apenas usando a capital Etzat como isca. Seus outros camaradas haviam se infiltrado com sucesso nos outros 4 principais mercados de escravos. Uma vez que este estivesse sob ataque, toda a atenção se voltaria para ele, permitindo que eles libertassem os outros. No entanto, Chioma sabia que isso significava que ela não seria capaz de salvar ninguém na capital Etzat. Mas se sacrificar 10 para salvar centenas fosse necessário, ela o faria. Dito isso, Ark e Ariane concordaram em ajudar da maneira que pudessem. Ark mencionou que poderia usar magia de teletransporte, o que poderia reduzir as baixas. Chioma percebeu que eles estavam certos. Eles poderiam até mesmo salvar aqueles na capital Etzat, afinal. Chioma saiu para informar o resto de seu clã sobre a mudança de planos. E antes de partir, pediu a Ark e Ariane que fizessem quaisquer preparativos necessários. Ark e Ariane foram para a lanchonete mais próxima para jantar, porque, claramente, você não pode travar uma guerra de estômago vazio. Ark estava ocupado enchendo a cara quando Ariane sugeriu que ele experimentasse um novo prato. Ark devorou e achou realmente delicioso. Ele perguntou o que era, e ela disse que era a libélula da qual ele tinha tanto medo antes. Ark admitiu que talvez estivesse errado sobre ela, e que elas tinham um sabor muito bom. Depois do jantar, Ark mencionou que ainda tinham mais uma coisa para resolver. Ele colocou uma máscara feia, pensando que seria a melhor maneira de se misturarem. Ariane achou que era uma ideia estúpida, notando que ele provavelmente foi enganado porque acabou pagando 13 moedas de ouro por ela. Pouco depois, Chioma chegou com um de seus membros do clã, Goemon. Ark ouviu esse nome e não pôde acreditar. Goemon e Chioma não eram seus nomes reais. O grande fundador lhes havia dado esses nomes por causa de quão habilidosos eles eram como ninjas. Goemon caminhou até Ark de repente e o encarou. Eles brigaram um pouco, causando alguma preocupação a Ariane e Chioma, mas logo perceberam que era apenas a maneira deles de se conectar. Com isso resolvido, eles finalizaram o plano. Ark e Goemon criariam uma distração atacando as linhas de frente, enquanto Ariane e Chioma se esgueiravam por trás. Ark e Goemon foram direto para a porta da frente e a arrombaram. Os guardas foram pegos de surpresa e anunciaram os intrusos, trazendo todos os seus reforços. Ark e Goemon usaram suas habilidades mágicas para dominar os guardas completamente, mesmo que talvez tenham exagerado um pouco. Ainda assim, deu a Ariane e Chioma a chance perfeita de se esgueirar. Enquanto isso, no reino de Rodan, Cetrian deu a notícia a Dakaris sobre os intrusos em Etzat, e digamos que ele não estava nada feliz. Assim como Ark e os outros haviam previsto, Dakaris ordenou a Cetrian que mobilizasse todas as suas tropas e as enviasse para a capital Etzat. Ao mesmo tempo, Ariane e Chioma conseguiram se esgueirar facilmente por todos. Não havia mais guardas lá porque todos tinham ido lutar nas linhas de frente, então eles não encontraram problemas. Chegaram à porta de entrada, mas estava trancada. Ariane estava prestes a usar sua magia para arrombá-la, mas Chioma disse para ela não se preocupar, pois ela facilmente abriu a fechadura. Eles verificaram as áreas das celas por um tempo, mas de repente Ponta sentiu algo por trás. Alguns dos guardas os avistaram, então Chioma usou seu jutsu de água para derrubar 2 deles. Ariane ficou impressionada. Ela então usou sua magia de fogo para derrubar o resto. Eles avançaram até o ponto onde os Homens-Fera estavam sendo mantidos e os viram presos em celas e acorrentados. Chioma se apresentou como uma ninja do clã Jinshin, e ao ouvir esse nome, os Homens-Fera ficaram animados. Ela os libertou e os incentivou a seguir suas instruções. Aqueles que podiam lutar deveriam pegar as armas dos soldados caídos, enquanto aqueles que não podiam deveriam permanecer escondidos. Enquanto isso, Ark e Goemon haviam reduzido todo o edifício a escombros e pareciam ter cuidado de todos os guardas. Chioma e Ariane chegaram logo depois, dizendo-lhes que os Homens-Fera estavam agora seguros e haviam sido reunidos no salão principal. Agora tudo o que restava era libertar aqueles nas outras 4 capitais de escravos. Goemon disse a Ark para ir com Chioma e Ariane enquanto ele ficava para segurar as coisas. Os 3 seguiram para a próxima prisão de escravos e primeiro cuidaram dos guardas encarregados de lá, após o que rapidamente libertaram todos os Homens-Fera mantidos lá. Quando chegou a hora de Ariane libertar a última cela, ela notou um cheiro fétido. Ela abriu a porta e viu algo coberto com um lençol. Ela puxou o lençol e viu o cadáver de um dos Homens-Fera. Alguns dos Homens-Fera já estavam feridos ou doentes quando chegaram, e como não podiam ser vendidos, os guardas simplesmente os mataram e os deixaram apodrecer. Chioma ficou um pouco emocionada por um segundo, mas enxugou as lágrimas e voltou ao trabalho. Eles conseguiram reunir todos no salão principal, onde Ark os teletransportou para um local seguro na floresta. Depois que o último grupo retornou em segurança, Ark se teletransportou de volta para Gammon, que claramente havia respirado fundo para a rodada final. Tudo o que foi preciso foi para eles usarem ataques sincronizados de presas de rocha para aniquilar as forças restantes.
Depois, Ark se teletransportou de volta com todos os corpos dos soldados para serem devidamente descartados. Os corpos foram dispostos de forma ordenada e preparados para serem incinerados. Ariane usou sua técnica de chama para queimá-los todos, e você podia até ver suas almas indo para o céu. Vendo isso, Tioma prometeu ficar mais forte para que ninguém jamais tivesse que passar pelo que testemunharam hoje. Enquanto isso, no reino de Rodan, Dakaris estava irritado como de costume depois que Cetrião o informou da confusão em Etsat. Ele disse a Cetrião para lhe dar um relatório detalhado e saiu furioso da sala. Ele se virou e viu que havia sido esfaqueado bem no rim. Ele desabou no chão de dor e perda de sangue. Sect elogiou Cetrian por ter eliminado seu irmão. Cetrian sentiu-se realmente orgulhoso de si mesmo neste momento. Ele mencionou que a princesa Melissa também havia sido cuidada. Durante o ataque que lançaram contra ela, enquanto estava em sua carruagem, eles conseguiram recuperar uma peça de sua joia, e o resto de seu corpo não foi encontrado em lugar nenhum, o que significava que ela estava muito provavelmente morta. Sect ficou satisfeito ao ouvir isso, e para melhorar as coisas, ele simplesmente anunciaria que Melissa foi morta em um esquema arquitetado pelos herdeiros de Dakaris. Agora todos os obstáculos estavam fora do caminho, e o trono era todo dele. Enquanto isso, Gemon e Ark se encontraram novamente e tiveram mais uma briga amigável, enquanto as garotas apenas os observavam. Tioma prometeu ficar mais forte a todo custo, para que não visse mais vidas perdidas e nunca deixasse ninguém em uma situação ruim. Ariane não poderia concordar mais e disse que o mesmo valia para ela. No dia seguinte, Tioma ainda estava oferecendo sua gratidão a eles, mas eles disseram para ela não se preocupar porque estavam apenas tentando o ajudar. Com isso resolvido, Tioma disse que estava pronta para dar os detalhes das informações que lhes prometeu. Enquanto isso, Melissa chegou em segurança nas proximidades de Limburg e desceu de sua carruagem. Irmã, ela correu e a abraçou. Sua irmã ficou feliz em vê-la viva e admitiu que ficou assustada quando soube que ela havia sido morta por Dakaris. Melissa foi pega de surpresa ao ouvir isso. Elas entraram para conversar mais em particular, onde a irmã informou a Melissa que Dakaris estava por trás de seu ataque na floresta e havia sido morto não muito tempo atrás. Melissa não conseguia acreditar. Depois de alguns momentos, ela pensou sobre isso e percebeu que não fazia sentido. Dakaris supostamente havia planejado sua morte, mas depois foi morto. Agora que Dakaris estava morto, Sect era o herdeiro do trono, e ela se perguntou se Sect poderia ter planejado tudo isso. Por causa disso, ela sugeriu manter a notícia de sua sobrevivência em segredo até novo aviso. Com todos os obstáculos fora do caminho de Sect, ela tinha certeza de que ele não teria pressa em assumir o trono, o que lhe daria tempo para agir e falar com os elfos. Enquanto isso, Tioma informou a Ark e Ariane que os outros elfos estavam sendo mantidos no Santo Império Revlon. Dito isso, eles partiram e iniciaram sua jornada. Enquanto isso, no Santo Império Revlon, o Imperador Domatinos estava recebendo um relatório de seu lacaio sobre como Dakaris e Melissa estavam mortos. Ele estava um tanto chateado com a morte de Dakaris porque isso significava que todos os anéis que ele lhe dera haviam sido em vão. Enquanto isso, Ark e Ariane estão a caminho do Santo Império Revlon. Mas ao passar por um deserto, eles avistam uma família inteira de wyverns voando no céu. Ark fica animado porque esta é a primeira vez que ele vê um wyvern. Ariane quer usar o pássaro escudo para transmitir uma mensagem a Danka, mas o pássaro está muito assustado para subir por causa dos wyverns. Ark pensa que a única maneira de resolver esse problema seria dispersá-los. Ele pula do penhasco e lança um feitiço de relâmpago que atinge os wyverns com uma forte corrente. Mas Ark não consegue realmente controlá-lo, então ele acaba atingindo Ariane e os outros também. Os wyverns voam para longe como planejado, e quando ele sobe para verificar seus amigos, eles parecem fritos. No entanto, enquanto Ark verifica se estão bem, alguém parece estar observando-os e documentando suas ações. Depois disso, eles vão a uma lanchonete para discutir seus próximos passos. A rota mais curta para o Império seria passar pelo rio mais próximo e chegar a Marshland. No entanto, Ark percebe que Ariane tem tido uma expressão bastante preocupada no rosto, desde que Tioma lhes deu a tarefa de ir para o Império. Ele começa a ter a sensação de que ela pode estar relutante em ir para o Império. Ariane admite que pode estar um pouco nervosa. Ao contrário de Rodan, a captura de escravos não é ilegal, então ela se sente bastante ansiosa ao entrar em uma cidade humana onde poderia ser facilmente capturada. Nesse instante, o cara que os estava observando no deserto antes se aproxima deles e pergunta se eles são os responsáveis por aquela magia impressionante que ele viu. Ele se apresenta como Cassie. A julgar por suas orelhas grandes, Ariane percebe que ele é um elfo, então ela corre para cobrir a cabeça dele com uma tigela e o chama de Baka por se revelar tão abertamente em uma cidade humana. No entanto, as pessoas da cidade o amam, e até o convidam para beber com eles. Ariane nunca esperou que os humanos fossem tão amigáveis com os elfos. Cassie senta-se para beber com eles e informa a Ariane que eles estão atualmente em uma área onde humanos podem coexistir pacificamente com os elfos.
Ariane ainda duvida por causa de todas as coisas horríveis que os humanos fizeram a eles, mas Casey diz a ela que ela não é quem deve falar porque está literalmente viajando com um humano. Ariane diz que Ark é um caso especial porque ele é diferente do resto dos humanos. Ark pergunta a Casey qual era o principal motivo de ele ter vindo até ali. Ele explica que ganha a vida estudando a biologia de monstros, mas há alguns que lhe têm dado problemas, então ele quer que eles o ajudem com isso. Ariane diz a ele que eles não podem se dar ao luxo de ajudar porque tem assuntos mais urgentes para resolver. Casey oferece a eles um mapa do Santo Império Revlon, e até tem um livro sobre estudos de monstros como pagamento. O livro de estudos de monstros intriga Ark em particular, então ele implora a Ariane como um cachorrinho para concordar. Ariane suspira enquanto concorda com os termos de Casey. Casey fica encantado e diz a eles que devem se encontrar com ele amanhã de manhã para que possam partir. Ariane e Ark decidem ficar numa estalagem por enquanto. Quando Ark oferece 5 moedas de ouro, a recepcionista diz que é demais para um quarto. Mas Ark insiste, então ela lhes dá um barril cheio de petiscos e bebida. Pouco depois, chegam ao quarto. Ark serve um pouco de álcool, mas Ariane admite que parece bem forte. Ela diz a Ark para não tratá-la como criança, e exige que ele sirva uma dose para ela. Ark faz o que ela pede. Depois de um gole, ela fica meio bêbada e pede mais um copo. Após virar o próximo, ela está completamente embriagada e rasteja até Ark como um cãozinho. Ark se surpreende que 2 goles foram o suficiente. Na manhã seguinte, ela acorda na cama e vê o quarto destruído com Ark no chão. Percebem que estão atrasados para encontrar Casey, então fazem o check-out e vão imediatamente ao encontro dele. Entram na carruagem e viajam pelo deserto. Ark parece gostar da viagem, mas Ariane não, pois está com ressaca e enjoo. Para piorar, ela sente um cheiro horrível vindo do fundo da carruagem, e parecem ser cadáveres de goblins. Quando perguntam a Casey para que serve, ele explica que a criatura que estão rastreando e os cadáveres de goblins serão usados como isca. Quanto mais fedorento, melhor. Ark fica curioso sobre esse verme da areia e pede a Casey para contar mais. Casey explica que, pelas informações que reuniu, um verme da areia tem cerca de 4 a 5 metros de comprimento e é fraco a ataques de fogo. Geralmente vive no subsolo durante o dia e ressurge cedo para se alimentar de cadáveres. Então, de repente, Ariane olha para trás e percebe que a carruagem que o seguia sumiu. Ela alerta Casey, mas é quando um verme da areia gigante emerge do chão e se eleva sobre eles. Este é o maior verme da areia que Casey já viu, cerca de 6 ou 7 vezes maior que os anteriores. Um dos lacaios de Casey está prestes a ser devorado, então Ariane age e lança um ataque de fogo, mas parece não ter efeito. Ele volta sua atenção para ela e se prepara para o banquete. Mas Ark chega bem a tempo de salvá-la. Ele pede a Ariane e aos outros que se protejam primeiro, e então, após confirmar a segurança deles, usa sua força bruta para arremessar o monstro da areia para a morte. Casey e os outros observam, impressionados com as habilidades de Ark. Com o verme da areia totalmente derrotado, Casey cumpre sua parte do acordo, entrega-lhes o mapa do Império Revlon e se prepara para se despedir. Ark insiste para Ariane ir, mas ela ainda está incomodada com algo. Ela se abre com Casey e pergunta como os elfos realmente deveriam viver ao lado dos humanos. Ela pergunta a ele o motivo de viver entre eles. Casey explica que geralmente prefere viver entre humanos do que elfos, pois quando vivia entre os elfos, não era tão satisfatório quanto agora. Ele até menciona que um dos membros da realeza se casou com uma elfa. Ariane fica chocada ao ouvir isso e presume que ele deve ter sido forçado a se casar com ela. Mas Casey diz que não é o caso. Ele simplesmente se apaixonou de verdade por ela. É muita coisa para Ariane absorver, mas ela lentamente, aos poucos, aceita. Com isso, Ark e Ariane continuam sua jornada para o sagrado Império Revlon. A cena então muda para um homem chamado Fumba, que está se divertindo muito com suas 2 namoradas. Seu assistente o confronta sobre o número de desaparecimentos recentes e se ele é o culpado. Fumba admite e diz que tinha que alimentar o monstro de alguma forma. Depois eles vão mais fundo no palácio, onde ele joga uma das garotas no poço. O monstro está lá e a devora em tempo recorde. No dia, Ark e Ariane chegam à cidade fronteiriça do Sagrado Império Revlon. Mas no momento em que entram, percebem que tudo ali é extremamente rigoroso e controlado, o que significa que encontrar os elfos sequestrados será muito mais difícil do que esperavam. Ariane sugere que se separem para cobrir mais terreno rapidamente e depois se encontrem no ponto de partida ao pôr do sol. Ambos passam o dia inteiro coletando o máximo de informações possível, conversando com moradores, ouvindo rumores e observando as ruas.
No final do dia, Ark senta em algumas escadas, revisando tudo o que reuniu. Aparentemente, gritos altos podem ser ouvidos todas as noites do lado leste da cidade. Monstros estranhos têm aparecido aleatoriamente em diferentes distritos e pessoas têm desaparecido sem explicação. A cidade pode parecer disciplinada e segura por fora, mas por baixo é muito menos segura do que aparenta. No entanto, mesmo com todas essas informações, ainda não há nenhuma pista direta sobre os elfos sequestrados pelos quais vieram. Esta missão está se mostrando muito mais difícil do que Ark esperava. Como está ficando tarde, Ark se levanta para ir encontrar Ariane, mas naquele exato momento ele ouve uma mulher próxima gritar por ajuda. Ele corre em direção ao som e encontra uma jovem prestes a ser atacada por um grupo de bandidos locais. Antes que pudessem tocar nela, Ark lança um ataque surpresa e os nocauteia facilmente. A garota corre para os braços dele e o agradece desesperadamente, mas é quando Ariane os encontra. Ela está claramente com ciúmes, mas tenta esconder. Embora não consiga evitar fazer sua cara de demônio e mandar a garota sair imediatamente, Ark está completamente perdido, e não tem ideia do porquê ela está agindo assim. Ariane permanece irritada pelo resto do caminho de volta, e Ark ainda não consegue descobrir o que fez de errado. Enquanto isso, Fumba continua reunindo mais vítimas humanas para alimentar o monstro dentro de seu poço. Começa engolindo um deles inteiro, e enquanto observa de cima, Fumba diz à criatura que em breve trará ainda mais comida. Acontece que o monstro tem 5 daqueles anéis brilhantes que Ark tem encontrado ultimamente. Ao mesmo tempo, Ark e Ariane chegam a uma fortaleza que, segundo rumores, manteve elfos cativos há cerca de 4 meses. Ariane recebeu essa informação de um informante antes, então ela acredita que este é o melhor lugar para começar a procurar. Lá dentro, a fortaleza está muito mais silenciosa do que o esperado e não há sinal de elfos em lugar algum. Eles avançam mais fundo até verem 2 guardas, usam ponta como distração, nocauteiam os guardas e então abrem um par de portas enormes que levam a uma grande área subterrânea. Assim que entram, dão de cara com o próprio Fumba. Saindo casualmente de seu covil, ele pergunta quem são, e depois de dar uma boa olhada em Ariane, diz que ela agora lhe pertence. Ark zomba do comentário e diz a Ariane que deveriam dar uma lição nesse sujeito, mas para seu choque, Ariane de repente se vira contra ele e o ataca. Ark fica confuso e presume que ela deve estar sob um feitiço, então ele lança magia de dissipação para quebrar o efeito. Mas nada acontece. Dentro de sua mente, Ariane está presa em uma ilusão onde vê sua irmã Even, que a chama de fraca e diz que ela nunca poderá proteger ninguém. Even a manda provar sua força e Ariane começa a lutar com ela, enquanto na realidade ela está atacando Ark com tudo o que tem. Ark não consegue entender por que a magia de dissipação não funciona, mas então ele avista algo se movendo sob o capuz dela. Antes que Ark possa alcançá-lo, Ponta mergulha e puxa uma pequena criatura parecida com um gremlin. Ark imediatamente o queima com fogo. A criatura era um Imp, um monstro mágico que faz lavagem cerebral nas vítimas, criando ilusões conectadas aos seus traumas mais profundos. Assim que o Imp morre, Ariane para de atacar e desmaia. Fumba se apresenta orgulhosamente como o maior domador de monstros vivo. Ele invoca um monstro gigante parecido com um leão que parece faminto. Ark deita Ariane gentilmente e faz uma pergunta a Fumba. O que aconteceu com os elfos que foram aprisionados aqui? Fumba explica casualmente que esses elfos já se foram há muito tempo, usados em incontáveis experimentos cruéis, e os que sobreviveram foram eventualmente alimentados ao seu animal de estimação. Ouvir isso deixa Ark furioso, e ele decapita o monstro leão instantaneamente. Mas Fumba não entra em pânico, pois afirma que, como mestre domador de monstros, pode controlar inúmeros monstros de uma vez. Ele invoca um enxame de feras e as envia todas em direção a Ark, mas Ark derrota cada uma delas com facilidade. No entanto, ele acaba muito longe de Ariane, e um monstro se esgueira em direção a ela, pronto para matá-la. Mas de repente Tion aparece e usa seu jutsu de água para afogá-lo. Fumba fica irritado por mais um oponente ter chegado. Ele tenta invocar mais monstros, mas Tion diz que é inútil porque todo o clã Jintin está aqui e já eliminou todas as suas criaturas. Fumba não consegue acreditar que todos os seus monstros foram aniquilados tão facilmente. Tion corre até Ark, surpresa em vê-lo ali e confusa com a situação. Ela explica que se encontrou com Ariane mais cedo e concordou em se juntar à missão deles hoje. De repente, a fortaleza inteira começa a tremer violentamente. Fumba começa a rir histericamente porque seu monstro mais forte despertou. Ele foge dizendo que resolverão isso lá fora. O prédio começa a desabar, então Ark usa sua habilidade dimensional para se teletransportar. Ariane, Tion e Ponta para fora bem a tempo. Pairando no ar, Ark olha para baixo enquanto uma criatura massiva emerge das sombras. Ele a reconhece instantaneamente do jogo. É o monstro mais forte e poderoso que existe, uma Hidra.
Tion reconhece a Hydra como a infame governante de nações, então ela se pergunta como um humano teria poder para controlá-la. Ark analisa a anatomia da Hydra e percebe que ela tem os mesmos anéis presos ao corpo, então ele conclui que, para derrotá-la, precisam cortar esses anéis. Mas Tion não sabe muito sobre isso, então ela sugere que recuem por enquanto e se preparem melhor para lutar contra esse monstro. A Hydra os nota e cospe um ataque de fogo azul neles, mas Ark consegue usar seu movimento dimensional para teletransportá-los para fora dali bem a tempo. Fumba não sabe da habilidade de Ark, então ele apenas assume que Ark e os outros foram aniquilados. Ele se sente bastante orgulhoso de si mesmo neste ponto, então ele se lembra de todas as vezes em que demonstrou seu poder às pessoas e elas apenas o desprezaram e subestimaram. Ele diz que vai usar o poder da Hydra para provar que estão errados, porque com ela, ele é imparável. A Hydra agora está com um pouco de fome, então ele a direciona para uma das cidades para se banquetear. Enquanto isso, Ark e Tion conseguiram se teletransportar para um local seguro, e Tion está começando a entender o quão poderoso Ark é, pois ele foi capaz de bloquear um ataque que era capaz de nivelar a fortaleza inteira. Ark diz que é apenas um simples mercenário contratado por... Falando em Ariane, Ark percebe que ela não está em lugar nenhum, então ele a chama. Ariane é então vista atrás deles, com uma aura escura ao redor, dizendo que enquanto atacava Ark, ela não estava inconsciente, mas sim forçada a reviver uma ilusão. Isso significa que ela ouviu tudo o que Fumba disse e multiplicou seu ódio por ele 10 vezes. Tion concorda que a Hydra seria uma ameaça grande demais para o clã Jintin ignorar, então ela oferece ajuda. Ariane sugere que vão atrás de Fumba imediatamente, mas Ark está mais preocupado com a Hydra que está prestes a destruir as cidades. Tion duvida que algo possa ser feito, pois a Hydra ganhou o nome de Destruidora de Nações por uma razão, então ela sente que não há nada a fazer. No entanto, Ark pensa o contrário. Na verdade, ele acha que será capaz de pará-la. Então, dito isso, está resolvido. Eles concordam em deixar Ark cuidar disso. Enquanto isso, no Império, o Imperador acaba de receber a notícia de que a Hydra está ativa e prestes a aniquilar uma cidade inteira. No entanto, como suas forças ainda estão analisando as capacidades de feitiçaria de Fumba, eles ainda precisam mantê-lo sob sua proteção. O Imperador fica feliz em ouvir isso. Pelo menos isso lhe daria a oportunidade de pensar no que fazer a seguir com Fumba. Enquanto isso, a Hydra se aproxima constantemente da cidade vizinha, e os guardas da cidade conseguem avistá-la cedo. Então eles decidem evacuar os cidadãos para a cidade próxima enquanto desdobram suas forças para atacar. Mas Ark chega lá e atinge a Hydra com um corte de Wyvern. Ark olha para ela e se surpreende que nem sequer deixou um arranhão. Depois disso, ele lança um ataque de escudo que faz a Hydra perder o equilíbrio. Então ele o segue com um ataque de Lariat de armadura, que a derruba no chão, mas não a derrota. Fumba observa toda essa cena se desenrolar e se pergunta do que exatamente é feito esse balde de ferrugem. Já é estranho o suficiente que ele ainda esteja vivo depois de respirar o hálito da Hydra. A Hydra atrai Ark, lançando seu hálito de fogo nele, o que lhe dá a oportunidade de agarrar Ark com uma de suas cabeças e está até disposto a sacrificar uma de suas cabeças para derrotá-lo. Mas Ark usa seu escudo para bloquear todos os ataques. Para finalizá-la, ele usa sua habilidade Julgamento, que forma um círculo mágico no ar que corta suas cabeças instantaneamente. Mas nem mesmo um ataque tão forte é suficiente para derrotá-la, pois suas cabeças simplesmente começam a crescer de novo. Ark já esperava por isso, então não se surpreende. Para acabar com tudo, Ark experimenta uma habilidade que nunca usou antes. É realmente poderosa, e sua escala é grandiosa, então ele não tem certeza se consegue mantê-la por muito tempo. Ele invoca o dragão infernal gigante, Ifrit, que enfrenta a Hydra. Com isso, Ark tem certeza de que tudo acabará em 5 minutos. Enquanto isso, Ariane e Tion estão passando pela floresta. Então Ponta sente uma energia ruim, então ela as leva até Fumba. Ariane diz a Fumba que vai acabar com o terror dele de uma vez por todas. Mas Fumba diz pra ela não ser tão arrogante, então ele invoca os impes de controle mental mais uma vez. Mas Ariane já os viu chegando, então ela os corta instantaneamente. Ariane diz a Fumba pra não se gabar também, porque ele não é forte de forma alguma. Ele é apenas um fraco que tenta se esconder atrás do poder de outros monstros. Ouvir isso faz Fumba se lembrar daqueles imperadores que lhe disseram exatamente as mesmas coisas, então isso só o deixa ainda mais irritado. Fumba tenta usar seu chicote para atacar Ariane, mas ela o queima com seu fogo e então usa sua chama azul para queimá-lo até virar cinzas. Enquanto isso, Ifrit está em um confronto direto com a Hydra e parece estar dominando. Depois de derrubar a Hydra, Ark a pega e a arremessa no ar, o que permite a Ifrit queimá-la até virar cinzas. Agora que a Hydra foi cuidada, Ark vai ao encontro de seus amigos, e ele fica feliz em ver que eles conseguiram resolver as coisas por conta própria.
Nesse momento, uma ave sussurrante voa para informar Ariane que a princesa Melissa se encontrou com um dos grandes anciãos elfos, Lord Fangas. Melissa está tendo uma reunião ao vivo com Lord Fangas, onde ela se desculpa com ele pelo povo do reino ter quebrado 3 termos do tratado depois de tanto tempo. Ela diz que o povo de Rodan assumiria a responsabilidade de encontrar os elfos desaparecidos. Lord Fangas acha a oferta muito tentadora, mas sabe que Melissa não a faria sem querer algo em troca. Melissa confirma, informando-o sobre como Sect e Dakaris tiveram participação em todo esse mal que está acontecendo. Sect agora tem o apoio do Exército Sagrado de Revlon, o que significa que seria difícil derrubá-lo sozinha, então ela está pedindo o apoio dos elfos para ajudá-la a ter sucesso. Melissa está fazendo isso porque sabe que Sect, ao suceder o trono com sucesso, só traria problemas. Lord Fangas não tem problemas com este acordo, então ambos apertam as mãos, selando o trato. Enquanto isso, Ark e os outros voltam para o reino, mas Ariane parece perturbada após a informação transmitida pela ave sussurrante. Ela ainda não consegue acreditar que os humanos se ofereceriam para ajudar os elfos daquela forma. Ela pensa que talvez Kazi estivesse certo, afinal. Talvez um dia chegue em que humanos e elfos coexistam. Ao mesmo tempo, Sect recebe a notícia de que Melissa ainda está viva e já fez negociações com o povo élfico. Ao ouvir isso, Sect já sabe que devem ter alguém do lado deles vazando informações. Enquanto isso, Melissa ainda está relembrando o momento em que foi salva e revivida por Ark. Ela agora acredita que algum anjo da guarda foi enviado para revivê-la, e por causa disso, ela sente que recebeu esta segunda chance para acabar com todo o mal que está acontecendo no reino. Ao mesmo tempo, no sagrado reino de Revlon, o imperador fica chocado ao saber que a Hydra foi derrotada. Ele não está particularmente chateado com isso, mas sim curioso sobre a pessoa que foi forte o suficiente para derrotá-la. Enquanto isso, Ark e seus amigos são vistos caminhando pela floresta, conversando e se divertindo. Ark declara que de agora em diante vai largar todas as coisas de heróis chamativas e viverá uma vida tranquila e pacífica como um cara normal deveria, mas Ariane conhece Ark muito bem, então ela imediatamente percebe que isso absolutamente não vai acontecer. De repente, Ark tira o capacete, revelando sua cabeça de esqueleto. Xion entra em pânico ao ver e rapidamente se afasta. Como é a primeira vez que ela o vê sem ele, Ariane explica calmamente que Ark está sob algum tipo de maldição que o faz parecer assim. Ela sugere que sigam direto para Lord Crown, onde ela pode mostrar a ele uma nascente misteriosa que pode ter o poder de quebrar a maldição. Ark tinha se esquecido completamente da nascente, então ele fica realmente animado ao ouvir isso. Dito isso, o grupo parte em direção a Lord Crown em busca da nascente que pode ser capaz de remover a maldição de Ark. Enquanto viajam, Ark reflete sobre sua vida. Ele percebe que começou esta jornada querendo nada mais do que viver em silêncio e sozinho. Agora, cercado por bons amigos, ele decide que, em vez de fugir, aproveitará seus dias neste novo mundo junto com eles. Este foi o fim. Assista ao próximo vídeo na tela e inscreva-se para não perder mais resumos.